Deverá o juiz, vírgula, de ofício, vírgula, deverá o juiz, vírgula, de ofício, vírgula, revisar a prisão a cada 90 dias, vírgula, demonstrando sua necessidade. Demonstrando sua necessidade, vírgula, sob pena de tornar ilegal. Sob pena de tornar ilegal. Senhores, pacote anticrime também, tá? Pessoal, veja bem. Decretou a prisão preventiva, larga o cara lá, ó. Negativo. Agora o juiz, ó, a cada 90 dias, o juiz tem que revisar a prisão. Sabe o que é revisar a prisão? É dar uma nova decisão. E não precisa ser provocado, não, de ofício. O sujeito está preso 90 dias, o juiz faz a revisão. Que revisão? Ele tem que dar uma decisão aqui, demonstrando a necessidade de continuar a medida. Terminou 90 dias, de novo, sob pena de tornar ilegal a prisão. Essa que se chama revisão da prisão. Lembrando que a decretação não pode ser de ofício, a revogação pode ser de ofício, a revisão é de ofício. Tá? Aqui, ó. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão. Quem é o órgão emissor da decisão? O juiz, evidentemente. Revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias. Mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Senhores, terminamos aqui prisão preventiva. Vamos para os exercícios e depois prisão temporária. Tá? Caiu para juiz de Goiás, vamos ver? Em relação à prisão preventiva e às medidas cautelares alternativas à prisão, o Código de Processo Penal estabelece. Tem uma alternativa aqui que não cai para os senhores, que é uma medida cautelar. Mas mesmo assim eu vou falar dela, deve estar nessa aqui. Interessa para nós aqui um assunto de prisão. Vamos ver. A decisão que decretar, substituir ou negar, que é denegar a prisão preventiva, será motivada e fundamentada, admitindo-se, no caso de denegação da prisão, que haja simples indicação do ato normativo aplicável ao caso. Falso. Negativo. Não basta indicar simplesmente o artigo tal. Você tem que pegar o artigo, contextualizar e encaixar no caso concreto. Seja a aqui revogar, a que decretar ou a que substituir. Tá? O juiz pode revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista. Até aqui está certo? Tá. Mas o mesmo juiz já não pode depois novamente decretá-la. Pode. No mesmo processo, pode decretar, revogar, de acordo com... Desapareceu o motivo, revoga. Surgiu o decreto. Desapareceu, revoga. Surgiu o decreto. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada, exatamente, em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Verdadeiro, porque isso aqui é um dos pressupostos. Entendeu? Tá? Então, a alternativa está correta.
O juiz somente pode substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 80 anos e extremamente debilitado por motivo de doença grave. Falso. Os senhores não estudaram ainda prisão domiciliar? Nós ou já estudamos? Não, vamos estudar depois da bateria de exercício. Mas não é só neste caso, são várias situações. Por exemplo, gestante. Por exemplo, mulher com criança menor de 12 anos. Então, ele está dizendo que somente nesses dois casos. Falso. A suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira é medida cautelar diversa da prisão, cabível independentemente de haver receio de utilização da função ou atividade para a prática de infrações penais. Falso. Não expliquei isso para os senhores porque é medida cautelar. O que interessa para os senhores é a, B e C, que fala da prisão. E na A, B e C os senhores mataram, tá bom? Isso aqui é falso por quê? Isso aqui o juiz pode afastar o servidor público? Pode. Da função? Pode. Mas o juiz tem que demonstrar que ele usava a função para praticar o delito. Por exemplo, o juiz não afastou o prefeito? Entendeu? Mas ele teve que demonstrar que o prefeito, no exercício da função, estava fazendo isto ou aquilo. Tá bom? No curso de investigação policial, após a colheita dos elementos de informação, foi apurado que Robson praticou o crime de homicídio contra Marcelo e que o agente planejava fugir do país para evitar responder pelo crime. Planejava fugir do país? Planejava fugir do país, ó. A aplicação da lei penal. Por que a aplicação da lei penal? Quando é que se aplica a lei penal? A lei penal se aplica durante a fase? Não. Durante o processo? Não. A lei penal, pessoal, vai aplicar durante a execução. O que adianta esperar a fase de execução se o sujeito já demonstrou que ele vai fugir? Olha aqui, ele fala que ele planejava fugir. Como é que se planeja fugir? Dissipando os bens, mandando a família já para o exterior. Tá? O juiz pede o passaporte, não quer entregar o passaporte. Vamos ver o que vai acontecer com esse cara que está planejando fugir? Considerando o fato narrado, Robson poderá ser preso. Vamos ver. Em flagrante? Exclusivamente pela autoridade policial? Que flagrante? Planejar fugir é crime? Não, então não tem flagrante. Em flagrante pela autoridade policial, pode parar. Ó. Preventivamente, por ordem da autoridade judiciária competente, que, contudo, não poderá decidir de ofício? Verdadeiro. Ordem do juiz, mas desde que seja provocado. Verdadeiro. Tá? Temporariamente, isso aí não é motivo de prisão temporária. O cara que pretende fugir por si só não é motivo de prisão temporária. Às vezes pode ser, mas vamos ver a continuidade. Temporariamente, de ofício, não pode ter prisão temporária de ofício. Tá? Preventivamente, porque a ordem da autoridade, preventivamente, por ordem da autoridade policial, não, porque a autoridade policial não dá ordem de prisão preventiva. A prisão preventiva é uma ordem judicial, tá bom? José, réu primário, foi preso em flagrante, acusado de ter praticado crime doloso, punível com reclusão de no máximo 4 anos. Ih, cara. Olha aqui, ó, ele traz informação, tudo de graça para você. Ó. O cara é primário, e o crime dele não passa de 4 anos. A princípio, já não pode prisão preventiva, mas vamos ver. Porque, veja bem, se ele descumpriu a medida cautelar, não interessa, pode também, mas vamos ver. Na audiência de custódia, o juiz decretou a prisão preventiva de ofício. Pronto. Pode o juiz decretar de ofício? Negativo, já tem um erro aqui. No entanto, a defesa de José solicitou, em seguida, a reconsideração da decisão, com base no argumento de que a conduta do preso era atípica. Falou que o que o preso praticou não era crime. O juiz acatou a tese e relaxou a prisão. Soltou o cara. Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte. Até a defesa errou aqui, você viu, né? Até a defesa, porque veja bem, você não precisa falar que o cara é culpado ou inocente nesta fase, é só falar, juiz, não pode decretar a prisão preventiva dele, porque está ausente o artigo 303, inciso 1º. A pena é de 4 para baixo, não pode. Se ele é primário, a pena tem que ser maior que 4. Não interessa, soltou, vamos ver o que acontece? Nessa situação,
A primeira decisão do juiz foi regular. Foi regular não, porque não pode de ofício, não vou nem ler o resto. Ah, não, mas é falso, é errado, cacete. Não é isso? A primeira decisão do juiz foi regular. Errado. Vamos continuar? Já que os tribunais superiores têm admitido de ofício a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, não pode converter prisão em flagrante em prisão preventiva. Aliás, não pode conversão, não pode decretação. Pessoal, qual a diferença? Qual a diferença entre conversão e decretação? Né? A decretação, a conversão, tem como prisão em flagrante precedente e a prisão em flagrante muda para a prisão preventiva. Na decretação, não. Na decretação, o sujeito não foi preso em flagrante. Vai decretar de forma inédita. Inédita por quê? Porque não teve uma prisão anterior. Não interessa se é conversão ou se é decretação. Não pode de ofício. Pode mandar bala, irmão? Está ouvindo aí atrás ou não? Tá? O magistrado da comarca X decretou a prisão preventiva de Raimundo com fundamento na conveniência da instrução criminal. Opa, conveniência da instrução criminal. Está aqui, ó. Conveniência da instrução criminal é o cara que está destruindo provas, está ameaçando testemunha, ele está atrapalhando a instrução do inquérito ou do processo. Já que o parquê é Ministério Público, parquê juntou na sua manifestação pela prisão do acusado, provas robustas de que o réu estava ameaçando uma das testemunhas. Aí, ó, ameaça testemunha é conveniência da instrução criminal. O réu estava ameaçando uma das testemunhas de acusação. Passados 90 dias, cara, ó a revisão da prisão. Passados 90 dias da prisão, e com a instrução criminal em andamento, após as oitivas das testemunhas da acusação e da oitiva da primeira testemunha de defesa, o magistrado encerrou a audiência e marcou nova data, designou nova data para a continuação dos trabalhos, já que se comprovou que as demais testemunhas de defesa não haviam sido intimadas. Marcou uma outra data. Durante todo o andamento processual, o réu Raimundo permaneceu preso preventivamente, diante da decisão acima mencionada, só teve uma. Com base exclusivamente no que foi narrado no enunciado, é correto afirmar que a prisão preventiva o cara decretou a prisão, deu 90 dias e ele simplesmente não revisou a prisão. Ilegal, né? A prisão é legal, já que está de acordo com os preceitos processuais vigentes, sobretudo o conceito de conveniência da instrução criminal, descrito no 302 do CPP. É verdade que o que descreve aqui é a instrução criminal, é verdade. Mas mesmo preenchido todos os motivos, juiz, uma vez decretada, a cada 90 dias, você tem que revisar. Beleza? Dá uma nova decisão. De ofício. Não precisa ser provocado, não. Então, falso. É legal, não é legal, mas vamos ver. Já que a sua fundamentação se baseou em fatos concretos e novos. Não tão, os fatos são lá do início. Não interessa aqui fato concreto novo a princípio. Ele tem que decidir de 90 em 90 dias. A prisão não é legal. É ilegal, pois o fato de o réu ter ameaçado uma das testemunhas não é motivo para a prisão. O fato de o réu ameaçar a testemunha é motivo, sim. Não é por isso que ela é ilegal. É ilegal, pois há uma norma na legislação processual penal que determina que toda vez que a instrução criminal for fragmentada, o preso será imediatamente colocado em liberdade negativa. Ele está dizendo que é o seguinte, ó, teve uma audiência, partiu essa audiência, marcar numa próxima, tem que liberar o cara. Negativo. A prisão preventiva não tem prazo, não é isso? É ilegal, já que passados mais de 90 dias da decretação da medida constritiva de liberdade, o magistrado que a decretou não realizou a revisão de ofício da necessidade de sua manutenção. Verdadeiro, tem que revisar de ofício, tá bom? A cada 90 dias.
Senhores, terminamos prisão preventiva, prisão domiciliar, então. Pessoal, tudo isso aí é mentira, tá, pessoal? Tudo isso aí na prática é mentira, tá? Não pensa que é assim, o cara ficou preso, 90 dias, o juiz não decidiu, pede. Um caramba, bicho, um caramba. Estou com o policial preso aí, sargento da polícia, está preso há mais, vai fazer um ano agora, em novembro. Juiz nem revisa a prisão do cara, você mete habeas corpus até no Supremo, não, o cara é perigoso. Não, o cara é perigoso. Pois é, o Supremo mandou soltar na liminar, agora caçou, o cara está no mundo, né? Pegou o helicóptero dele e vum. Isso mesmo. Tá, isso aí deu um rebuliço do caramba, entendeu? Prisão domiciliar. Isso. O que o Supremo fez? O que o Supremo falou, pessoal? E aí foi um monte na barca, né? Aqui de Mato Grosso saiu um também nessa aí, ó. Pegou essa carona e saiu, tá? Saiu e agora caçou a prisão dele, está com prisão preventiva decretada, vai achar ele onde, cara? Vai achar ele onde? Senhores, o CPP falou o seguinte, juiz de direito está aqui, Tribunal de Justiça está aqui, STJ está aqui, STF está aqui, tá certo? Quem decretou a prisão foi a juíza, ela decretou, tá certo? Isso veio no 316 do CPP com o pacote anticrime. Por que o André foi solto? E o André foi solto corretamente, não teve pagamento ali não, é verdade. É que depois mudou a orientação, tá certo? O que aconteceu? O juiz não analisou a prisão de 90 dias, o cara meteu um habeas corpus no STJ, no TJ, negou, ele subiu. Marco Aurélio falou assim, não deu 90 dias, vai embora. O presidente do STF foi lá e caçou a decisão, virou escambau e tal, falou, não, tanto que está com a prisão preventiva decretada. O que está hoje, pessoal, esse trem de 90 dias? Ora, não pode o tribunal soltar o cara sem antes o juiz decidir, bicho. Então, o que acontece? O cara está aqui com 150 dias. Não adianta, advogado, você entrar com o HC aqui. Você não adianta pular o juiz. Você tem que pedir lá para a juíza. E aí, juíza? Não vai analisar a prisão, ela vai falar para você, muito obrigado por você ter me lembrado. Pô, tá de sacanagem, cara? Olha o que o Supremo falou. O Supremo arrebentou com nós, velho. É como se eu falar para o juiz, juiz, e aí não vai revisar a prisão? O juiz, puta, obrigado, cara. Obrigado por você ter me lembrado. Tá aí, acabou a ilegalidade. Então, nunca vai valer esse artigo, cara. E aí, foi por isso que caçaram. Então, na verdade, é o seguinte, não pode, a jurisprudência hoje o desrespeito ao prazo, por si só, não autoriza o tribunal a caçar a prisão. Mas essa questão ali não está falando isso, só está dizendo se é legal ou ilegal. É ilegal, por isso que está certo. Porque se ele viesse aqui com o entendimento do Supremo, já ia dar problema, tá? Prisão domiciliar, senhores. Vamos lá? O que é a prisão domiciliar? Conceito. Vamos lá? Determinação para que o preso preventivo, determinação para que o preso preventivo recolha-se em sua residência, só podendo se ausentar por ordem judicial. Tá? Senhores, o próprio nome já diz, prisão domiciliar. Cuidado, pessoal. Prisão domiciliar não é a mesma coisa de recolhimento domiciliar. Olha aí, prisão domiciliar não é recolhimento domiciliar. Prisão domiciliar, ela, na verdade,
é transferir o cara do presídio para casa. A casa dele passa a ser o presídio. O domicílio dele passa a ser o presídio. Ele não pode ir trabalhar, ele não pode ir para a escola, ele não pode ir para o mercado, ele não pode ir para a farmácia, cara, ele está preso. O cara que está preso no Pascoal pode trabalhar? Não, só se for lá por dentro mesmo, para contar como remissão de pena. Agora, sair de lá, porque está trabalhando de carteira assinada, depois eu volto aqui, é assim? Não. Ora, se o cara não pode sair do presídio para trabalhar, para ir para a festa, para ir para o futebol, na prisão domiciliar também não. Por isso que você colocou que a determinação para ficar em casa só sai dali por ordem judicial. Sim, porque veja bem, cara. E se o cara está doente? Ele vai avisar a advogada dele vai fazer um pedido para o juiz autorizar ele no médico no dia tal, no tal hora. O juiz autoriza. Porque a casa virou presídio. Já o recolhimento domiciliar não é um encarceramento em casa. É como se fosse um semi. É um semi-encarceramento. Aqui ele está livre. O sujeito que está num recolhimento, ele está livre, faz o que você quiser da vida. Vai para o futebol, vai para a balada, faz o que você quiser. Desde que você recolha em sua casa no horário que o juiz determinou. Pode trabalhar, pode fazer o quê? Agora, se o juiz falar o seguinte, ó, eu vou determinar aqui na audiência de custódia um recolhimento domiciliar para o senhor, tá? O senhor vai ficar fazendo o seguinte, ó, das 23 horas até 6 horas da manhã, o senhor tem que recolher em casa. Cara, até 23 horas faz o que se quiser da vida. Agora, 23 horas tem que recolher-se. Se o juiz dizer que vai ser das 5 da tarde, das 17 às 5 da manhã, esse é o horário. Daí a diferença. Agora aqui não, aqui é 100% em casa. Aqui é só no horário fixado pelo juiz. Não pode. Não pode ir. Fica preso. Fica preso. Fica preso em casa. Vai morrer de inanição? Vai morrer de inanição. É tudo mentira isso aí, pessoal, porque não pode um cacete. Você acha que o cara não vai no mercado? Você acha que o cara não vai no mercado, cara? Mas é tudo mentira. Mas para a prova você tem que dizer que não vai, que ele fica em casa. Cara, é tudo o seguinte, entendeu? É tudo mentira, é tudo, porque se você fala a verdade na prova, você não passa, não é isso? Então você vai. Fala que não pode, não. Você acha que não vai, cara? Você acha? Claro que vai, não é isso? Tá? É igual o cara falar que a prisão tem que ser... falar que o cara que... pena que não passa de 4 anos não pode ser preso. Olha que mentira do caso. Já vi um monte de cara com furto preso preventivamente. Aí tem um monte de gente encontra comigo. Não, pô, Marciano, você deu uma aula, tudo mentira que você falou, cara. Passei na polícia, tudo errado que a gente faz. Pô, cara, mas desculpa aí, pô, mas o negócio era só para você passar. Chegou lá, era tudo errado, cara. Pô, entendeu? Levei a maior esculhambação do delegado que foi nessa teoria furada sua aí. Não é isso? Fazer o quê? Tá bom? Na prisão domiciliar, pessoal, tem detração. O que é a detração? Olha que legal, cara. O cara fica preso domiciliar durante 5 anos, em casa, foi condenado a 6, ó. Já cumpriu, só falta 1 para ele. Entendeu? Só falta 1 para ele. Melhor dos mundos para o cara confesso hoje é prisão domiciliar, pô. Porque ele fica no domicílio, nós vamos enrolando o processo dele, quanto mais tempo ele ficar, se for condenado, já está no direito de ir para o semiaberto. Você está entendendo? Então, daí a diferença da prisão domiciliar para o recolhimento domiciliar. Outra coisa, recolhimento, pessoal, é uma medida cautelar. Talvez seja a melhor diferença para a prova para você. É uma medida cautelar. Diversa da prisão. E esse aqui é uma prisão cautelar. Aí, ó. O recolhimento é uma medida cautelar, a prisão domiciliar é uma prisão cautelar. Pronto. Quem tem direito à prisão cautelar? Porque eu não estou falando da medida, só fiz uma diferença. Quem tem direito à prisão cautelar? Vamos lá? Olha lá, ó. As hipóteses. Maior de 80 anos. Maior de 80 anos. Senhores, olha o que esse cara coloca na prova. Sobre a prisão, indica a alternativa correta.
A prisão preventiva poderá ser substituída pela prisão domiciliar quando o réu ou investigado for idoso. Pode meter um falso. Idoso é de 60 para frente, não é? Aqui não é 60, é 80 anos, cara. Ó. Prisão domiciliar. Sujeito que foi preso domiciliar. Senhores, eu não estou falando do cara que vai cumprir pena, pelo amor de Deus. Eu estou falando, ó, fase do inquérito, fase do processo. Porque na fase da execução, a prisão domiciliar é para maior de 70. Na fase do inquérito ou do processo, a prisão domiciliar tem que ser maior de 80. Como assim? Prendeu o senhorzinho lá, tem 90 anos. Prendeu ele por tráfico de droga. O juiz vai dizer, ó, estou colocando o senhor em prisão domiciliar. Porque é um direito seu, está na lei, tá bom? Também tem direito à prisão domiciliar, olha lá, ó. Extremamente debilitado por motivo de doença grave. Extremamente debilitado por motivo de doença grave. Extremamente debilitado por motivo de doença grave. Parece que é simples, né? Olha aqui, ó, são 2 requisitos num só. Primeiro que não é debilitado. É extremamente debilitado. Senhores, uma gripe deixa o cara debilitado. Uma gripe deixa o cara extremamente debilitado às vezes, não deixa? Tá? Extremamente debilitado. É quase morrendo mesmo, pessoal. Não é debilitado, é extremamente debilitado. Tem que aparecer essa palavra extremamente debilitado. Sobre a prisão, indica a alternativa correta. É possível a prisão domiciliar para o extremamente debilitado. Falso? Não é extremamente debilitado, porque são 2 requisitos num. Extremamente debilitado, não por qualquer doença. A doença tem que ser grave. Ah, o cara está com câncer, mas está bom. Não tem prisão domiciliar, porque tem a doença grave, mas não está extremamente debilitado. O cara está extremamente debilitado, mas por causa de uma gripe. Quem falou que gripe é doença grave? Então tem que ser os dois. Ó, extremamente debilitado, mas doença grave. Beleza? Porque é um benefício tanto, pessoal. A prisão domiciliar é um benefício tanto para o cara. 3. Imprescindível aos cuidados especiais, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade, ou com deficiência. Senhores, imprescindíveis aos cuidados especiais. Como assim? Provavelmente o legislador pensou aqui, pessoal, porque ó, tem um dispositivo que é para o pai e para a mãe, quando tiver menor de 2. Então, para que isso aqui? Provavelmente, o legislador pensou naquelas pessoas que cuidam de orfanato e tudo mais, entendeu? Imagina que a pessoa ali, que foi presa por tráfico de drogas, ela é que cuida de um orfanato, ela tem um orfanato na cidade, só ela tem ali, com as crianças menores de 6 anos, ou deficiência. O juiz vai dizer, ó, estou soltando você. O promotor vai dizer, doutor, mas ele não é filho dele, não tem problema, porque isso aqui não é para filho. Está dizendo, ó, cuidados especiais de pessoa. Não interessa se é filho ou não. Porque para filho vai ter outro dispositivo. Esse aqui não é para filho. Tá certo? Não é para filho. Vou até dar um exemplo. Ó. Não tem os venezuelanos, haitianos aqui? Ora, imagina que é um casal, tá? Seu vizinho deixou uma criança de 4 anos com você, não tem ninguém da família, porque está todo mundo lá para Venezuela, para tal lugar, e aí esse casal vai para a Chapada, morre no acidente. E você cuida dessa criança. Cadê o parente dessa criança? Então, você é imprescindível para essa criança. Porventura, você foi preso preventivamente. Juiz, não é meu filho, é verdade, mas a minha prisão domiciliar é essencial para a sobrevivência dele. É esse caso aqui, tá? Gestante. A prova vai falar para você, gestante a partir do tal mês. Não interessa o mês, tá, pessoal? Realmente, era antigamente gestante a partir do 7º, não é mais. Gestante terá direito à prisão domiciliar a gestante, vírgula, desde que a partir do 7º mês, ou gravidez de risco. Falso. Não interessa se é gravidez de risco, não interessa. Comprovou a gestação, já tem direito à prisão domiciliar, tá bom?
Mulher com filho de até 12 anos de idade incompleta. Mulher com filho menor de 12 anos. Né? Mulher com filho menor de 12 anos. 12 anos incompleto, menor que 12 anos. Senhores, colocou alguma coisa aqui, ó, alguma condição? Mulher com filho de até 12 anos de idade, vírgula, desde que não tenha pai, desde que não tenha outro responsável. Está escrito? Não. Por esse dispositivo aqui, está dizendo o seguinte, a mulher foi presa preventivamente, tem filho de 11 anos e antes de chegar no 12, tem direito à prisão domiciliar. Tá? Nós verificaremos mais para frente que depende, porque crime com grave ameaça ou violência à pessoa que a mulher praticou, não dá direito. Se o crime que ela praticou foi contra o próprio filho, também não dá direito. Tá? Homem, caso seja o único responsável, olha lá, é o mesmo do de cima, só que aqui tem uma condicionante. Homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos incompleto. Homem com filho menor de 12 anos, desde que seja o único responsável. Mesma coisa da mulher, só que diferencia a condicionante. O sujeito foi preso. Ele fica alegre quando o juiz pergunta, o senhor tem filho? Tem. Quanto? Tem. Quantos que tem? 11 anos. E está com quem? Não, ficou lá com a mãe. Já era. Ficou com o madrinho. Ficou com a... Já era. Já era. Tá? Vedação. Não pode ter prisão domiciliar. Olha lá, vedação. Ó. Vedação. Não tenha... coloca assim, ó. Crime com violência ou grave ameaça à pessoa. 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 Né? Crime cometido contra o próprio filho ou dependente. Crime cometido contra o próprio filho ou dependente. Aí aqui o legislador cometeu um absurdo do caramba, cara. Porque olha o que ele fez, cara. Ó. Ele falou assim, então, gestante, você tem direito à prisão domiciliar. Tá gestante, tem direito à prisão domiciliar. Mulher com filho menor de 12 anos, tem direito à prisão domiciliar. Aí veja que eu coloco um asterístico para a gestante e um asterístico para a mulher. Sabe o que o legislador colocou? O gestante, se você praticou o crime com violência ou grave ameaça à pessoa, você não tem direito à prisão domiciliar, tá bom? Ô mãe, se você praticou um crime contra o seu próprio filho ou contra dependente, você não tem direito à prisão domiciliar. Muito bem. E o pai? E o pai que praticou o crime contra o próprio filho? Quer dizer que ele tem? Olha o absurdo do legislador. O legislador aqui falou menos do que ele pretendia. Este é um caso de interpretação extensiva. Lembra que nós estudamos na nossa primeira aula, falando que o Código de Processo Penal admite interpretação extensiva? O legislador, o que justifica você proibir a mãe de prisão domiciliar, porque, no caso, se ela praticou um crime com violência ou grave ameaça à pessoa, e não colocar essa proibição para o homem e para o pai? Você viu que é um absurdo? Mas para a prova está aqui. Para a prova você vai dizer que gestante e mulher que tenha praticado o crime com violência ou grave ameaça à pessoa, ou que tenha cometido o crime contra o próprio filho ou dependente, não interessa se está gestante, não interessa se tem filho menor de 12 anos. Perdeu o direito à prisão domiciliar. Beleza? Essas são as vedações, tá? Numa interpretação extensiva, isso aí vale também para o homem, porque não justifica você tratar
a mulher de forma desigual, inclusive colocando maior prejuízo, já que a lei veio, inclusive, proteger a criança, tá? Pronto, fechamos a prisão domiciliar, vamos para os exercícios, depois prisão temporária. De acordo com o Código de Processo Penal, é cabível ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar. Caiu para promotor, vamos ver? Quando? A pessoa de 70 anos, 75 anos. Tá? Gestante, condenada pelo crime de furto qualificado, desde que já tenha ultrapassado o 7º mês de gravidez. Falou alguma coisa sobre tempo de gravidez? Não. E furto qualificado, senhores, não tem violência à pessoa. Se fosse roubo, ela não tinha direito. Mas furto qualificado, furto é subtrair coisa alheia móvel sem violência, desde que ele arrombe uma porta, janela e qualifica o crime. Tá certo? Tá? Então está errado porque não é a partir do 7º. Comprovou a gestação, tem direito à prisão domiciliar, exceto se for crime praticado com violência ou grave ameaça ou se for contra o próprio filho ou dependente. C. Mulher que, condenada por crime de roubo, tenha filho de 1 ano de idade. Não, porque o roubo tem violência e grave ameaça. Apesar do filho dela ter 1 ano de idade, menor de 12, mas cai na vedação, você viu? Homem que, condenado pelo crime de corrupção passiva, que não tem violência ou grave ameaça, seja o único responsável pelos cuidados do seu filho de 10 anos de idade. Verdadeiro. Homem, desde que o único responsável tenha filho menor de 12 anos. Como o crime aqui de corrupção não tem violência e grave ameaça, está valendo, tá? E outro, mulher que tenha praticado o crime de abandono de incapaz. Se é abandono de incapaz, ela praticou o crime contra o próprio filho, está na vedação, beleza? Em ronda ostensiva, para delegado, vamos ver? Em ronda ostensiva, a Polícia Militar de Paragominas, Pará, interceptou fulano, exibindo porte de arma de fogo de uso proibido no período noturno e prendeu em flagrante. E prendeu em flagrante o agente, homem ígido, de 25 anos de idade. O que é ígido? É o cara que está bem de saúde. O cara está bem de saúde. E o crime praticado por ele não é de violência ou grave ameaça. Mas ele está bem de saúde, ó. Provavelmente ele vai querer questionar sobre o extremamente debilitado e tal, não é isso? A idade dele não dá direito à prisão domiciliar, exceto se ele for extremamente debilitado por motivo de doença grave. A questão já falou que ele não tem doença grave, tanto que ele está ígido de saúde, tá? Encaminhado à delegacia de polícia para instaurar a atuação em interrogatório, fulano foi alertado de que sua prisão em flagrante provavelmente seria homologada e convertida em prisão preventiva pelo Poder Judiciário, vez que possui maus antecedentes. Garantia da ordem pública. Ciente da iminente possibilidade, questionou a autoridade policial se poderia requerer, por meio de advogado, transferência da cadeia pública para a prisão domiciliar. Considerando esse caso hipotético, nessa circunstância, a resposta correta que o delegado deverá dar a ele é: fulano não pode ser transferido para a prisão domiciliar, pois praticou o crime mediante violência ou grave ameaça. Quem falou que o crime de porte de arma de fogo de uso restrito ou proibido é mediante violência ou grave ameaça? Não, o cara estava portando um fuzil, por exemplo, mas não é violência ou grave ameaça, tá? Caiu para... Ué, cadê a B, bicho? Cadê a B, cara? C, D, E, eu, hein? Fulano
poderá ser transferido para a prisão domiciliar se comprovar estar extremamente debilitado por motivo de doença grave. Ele falou que é rígido, né, pessoal? Então, essa aqui não é. A princípio, vamos colocar uma interrogação, mas ele já falou que está bem de saúde. Fulano não poderá ser transferido para a prisão domiciliar, pois essa modalidade de cárcere só se destina a mulheres, mães de crianças de até 12 anos de idade e gestante com idade acima de 80 anos. E gestante, cuidado. Porra, aí tá de sacanagem, né? Tá. Primeiro que essa modalidade não é só para esse pessoal, tem um monte de beneficiários, você viu? A gente vê de tudo, né? Tem vó com 40 anos e tem gestante com acima de 80, só pode, né? Pô, tá de sacanagem. Fulano poderá ser transferido para a prisão domiciliar se comprovar ser imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 12 anos de idade, com ou com deficiência psicomotora. E aí, pessoal? Fulano poderá ser transferido para a prisão domiciliar se comprovar ser imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 12 anos de idade ou com deficiência. Negativo. Imprescindível aos cuidados de pessoas que não seja filho dele, tem que ser menor de 6 anos e não de 12. 12 é para o filho, tá certo? Senhores, provavelmente a resposta correta é a alternativa B, que sumiu. Não entendi. Fulano poderá ser transferido para a prisão. Fulano não poderá ser transferido para a prisão domiciliar, pois essa modalidade de cárcere só se destina a mulheres, mães de crianças de até 12 anos de idade e agentes com idade acima de 80. Ah, entendi, cara. Entendi. Entendi. Mas, pessoal, fulano não poderá ser transferido para a prisão domiciliar, pois essa modalidade de cárcere só se destina a mulheres, mães de crianças de até 12 anos de idade e agentes com idade acima de 80. É só para eles? Não, não é só para ele. E a gestante? Tá certo? E a mãe? E o homem? Ou seja, esse só aqui, ó, a alternativa ela está incompleta, porque esse só aqui excluiu as outras possibilidades. Certamente a alternativa correta é a B, que sumiu. Fulano poderá ser transferido para a prisão domiciliar se comprovar estar extremamente debilitado por motivo de doença grave. Pois é, toda alternativa, pessoal, ele tem que casar com o comando da questão. E lá no comando da questão, ele fala que o cara é rígido. E prendeu em flagrante o agente, o homem rígido, de 25 anos de idade. A própria questão está dizendo que o seguinte, que ele não tem doença grave, você está entendendo? Tá? Eu vou até verificar, eu tenho mais 2 aulas com os senhores, eu acho, eu vou trazer essa questão completa de novo, tá bom? Porque ela ficou prejudicada, ficou faltando uma alternativa ali, tá? Inclusive, até pode, talvez, ser a C, porque o examinador, bicho, é terrível. Se nós chegarmos na B e ver que a B é absurda, infelizmente vai ser a C. Achou ela aí? Tá, mas que alternativa é essa? Fulano não poderá. Ah, letra B, pô. Não. B.
B está aqui então, ó. Fulano poderá ser transferido para a prisão domiciliar se comprovar ser imprescindível os cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade, ou com deficiência, ou ainda se for o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Essa aí. Da deficiência. Ah, muito bem. A pessoa com deficiência, ele cuida da pessoa com deficiência, pode ser qualquer idade, porque é imprescindível aos cuidados de pessoa menor de criança menor de 6 anos ou com deficiência, isso, exatamente. Tá? Mas mesmo assim, pessoal, como a aula é gravada, né, irmão? É gravada, eu tenho que trazer essa questão, porque o pessoal de casa ficou prejudicado nessa questão aqui. Eu trago essa questão na próxima aula, tá? E volto nela só para depois constar essa alternativa B para o pessoal de casa. A prisão domiciliar prevista no Código de Processo Penal, letra A, é incompatível com os institutos da detração e remissão da pena. Está dizendo o seguinte, que quem foi preso durante o inquérito policial ou durante o processo não pode descontar a prisão o tempo que ele ficou no futuro. Errado. É compatível. É incompatível com os institutos da detração. Não. Tanto que o tempo que ele ficou preso durante o inquérito ou durante o processo desconta na execução da pena, né? Pode ser decretada em conjunto com a medida cautelar de fiança. A prisão domiciliar prevista no Código de Processo Penal. B, pode ser decretada em conjunto com a medida cautelar de fiança. Veja que os senhores não viram, então que o senhor coloca uma interrogação aqui, você vai ver que você vai excluir absurda. Essa nós já excluímos. C, deve ser decretada quando ausentes os requisitos da prisão preventiva. Prisão domiciliar deve ser decretada quando não tiver motivo para a prisão preventiva. Negativo, porque a prisão domiciliar, ela depende da prisão preventiva. Primeiro se decreta a prisão preventiva e depois tira o cara da cadeia e transfere para casa. Então é falso, isso é um absurdo. Pode ser imposta ao acusado homem, desde que seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 14. Menor de 12. E nem não é até 12, né? Tem que ser menor de 12. Deve ser imposta à mulher gestante em caso de cometimento de crime com violência ou grave ameaça. Falso, não pode. Pode ser decretada em conjunto com a medida cautelar de fiança? Pode, senhores. A prisão domiciliar, ela pode ser decretada junto com outras medidas cautelares. Como assim? Ó? Além da prisão domiciliar, o juiz pode mandar o cara pagar fiança? Pode. Além da prisão domiciliar, o juiz pode mandar colocar a tornozeleira? Pode. Então, se você quiser colocar aqui, nós coloca aí, observação. A prisão domiciliar pode ser decretada, tá? Cumulativamente, com outras medidas cautelares, A prisão domiciliar poderá ser decretada cumulativamente, ou em conjunto, né? Com outras medidas cautelares, diversa da prisão. Beleza? Senhores, e aí fechamos então prisão preventiva, prisão temporária, irmãozinho. Beleza. Prisão temporária. Senhores, então, nós estamos partindo para a terceira espécie de prisão.
Falamos da prisão em flagrante, prisão preventiva, agora prisão temporária. Conceito, vamos lá? Conceito? É a prisão decretada pelo juiz, na fase das investigações. Pode até colocar barra inquérito, IP, ou seja, na fase das investigações ou na fase do inquérito. Vírgula. Mediante requerimento do MP, do Ministério Público, mediante requerimento do MP, ou representação da autoridade policial, Ok? Vamos lá, senhores, comentar esse aqui, ó. Só nesse conceito aí, os caras fazem um monte de questão, porque olha aqui, ó, nós temos duas fases. Fase do inquérito policial, que é a fase das investigações, e a fase do processo, chamado fase de ação penal. Nós já sabemos, pessoal, que a preventiva, não a temporária, pode, durante o inquérito, durante o processo. Marcelo, isso aí já está tranquilo para mim. Agora, evidentemente, né, pessoal, não pode ter prisão preventiva na fase da execução. Aí não pode, né, pessoal? Porque aí já está na fase da execução, já é uma prisão-pena. Mas pode ter preventiva aqui, pronto. A temporária, que é objeto do nosso estudo, pessoal, só pode aqui, ó. Terminou o inquérito policial, não pode ter prisão temporária. Ah, Marcelo, então beleza, né? O cara é perigoso pra caramba, ficou preso durante o inquérito policial, terminou o inquérito, tem que soltar o cara. Não, só mudar o nome da prisão. Converte a prisão temporária em preventiva. Não precisa soltar o cara. Agora, não pode o cara continuar preso temporariamente durante o processo, porque aí torna ilegal a prisão. Porque a prisão temporária, ela tem uma finalidade, pessoal. Qual é a finalidade dela? Ajudar na instrução do inquérito. Terminou o inquérito, acabou a razão da prisão temporária. Beleza? Beleza. Você colocou isso no seu conceito. Outra coisa que você colocou no seu conceito é isso aqui, ó, a decretação. Você falou que para decretar tem que ter um requerimento. Senhores, a decretação, então, é vedada de ofício. Não existe prisão temporária de ofício. Só que agora ficou mais fácil, pessoal. Porque tanto a temporária quanto a preventiva não pode de ofício. Antigamente a gente ficava uma prisão preventiva podia de ofício na fase do processo. Agora acabou, você vai gravar só uma coisa, não pode temporária e nem prisão preventiva de ofício, pronto. Só aquele problema que nós estudamos na Maria da Penha. Que lá na Maria da Penha, o artigo 20 da Maria da Penha, fala que, ó, na Maria da Penha pode ter a preventiva de ofício. Só na Maria da Penha. Se os caras estão brigando aí já na doutrina, não sabem o que o STJ vai dizer. O STJ, o STF vai dizer, o STJ, ele vai ter que falar alguma coisa sobre o artigo 20 da Maria da Penha. Eu acho que ele vai dizer que, por ser uma lei especial, a lei especial prevalece sobre a lei geral. E é o que o senhor vai marcar na prova. Fora da Maria da Penha, preventiva não pode ser de ofício. Mas nós não estamos estudando preventiva, só estamos fazendo uma ponte. A decretação na PT, na temporária, não pode de ofício por conta própria. Ah, então tem que ser mediante provocação. Mas quem pode provocar o juiz? O MP ou o delegado? O que os caras vão colocar na prova para você? Que pode também pedir prisão temporária? O querelante, o assistente da acusação. Negativo. Não pode querelante, não pode assistente, é só o MP ou o delegado. Por que os caras vão colocar isso na prova para você? Porque a prisão preventiva pode ser pedido pelo MP,
pode ser pedido pelo delegado, pode ser pedido pelo querelante, pode ser pedido pelo assistente. A preventiva pode, mas a temporária, só os dois. Beleza? Tá? Ah, já arrumou ela aí? Beleza. Não, melhor colocar logo aqui, cara, porque a gente já mata isso aí. Tá? Ok, senhores? Aquela questão, então, para o pessoal aí que vai do online e tal, até os senhores que depois vão estudar pelo material, né? Pelos vídeos. Então, eu estou voltando aqui àquela questão que ficou incompleta, tá? Ficou faltando, então, a alternativa B de bola, né, sobre aquela questão que nós verificamos. Fulano poderá ser transferido para a prisão domiciliar se comprovar ser imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos, ok, ou com deficiência, que não precisa de idade, como diz a colega. Ou ainda, se for o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos, verdadeiro, tá? Na prisão preventiva, quem pode pedir ao juiz? Quem pode decretar é o juiz, mas quem pode provocar o juiz? Ministério Público, delegado, querelante e assistente de acusação. Quem é querelante? É a vítima quando se tratar de ação penal privada. Quem é assistente de acusação? É a vítima que se habilita em um processo para ajudar o Ministério Público a ferrar o réu. Tá certo? Eu pratico um roubo contra a colega. O promotor que vai me acusar, mas ela fala assim, eu quero atuar junto com o promotor. Ela vira assistente de acusação. Tanto o promotor pode pedir a minha prisão, como o assistente da acusação. Beleza? Já na prisão temporária, só 2 legitimados poderão pedir a prisão temporária. Cabimento. Quando que é cabível a prisão temporária? Os requisitos da prisão temporária, senhores, são diversos dos requisitos da prisão preventiva. Olha lá, ó. Quando é cabível a temporária? Primeiro, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. É essa a afirmação. Marciano, como que nós vamos saber se é imprescindível ou não? Cada caso concreto, o delegado tem que demonstrar. Mas vou te dar um exemplo. Imagina um sujeito que está ameaçando testemunha num crime de homicídio. Está ameaçando testemunha. Beleza? Só que, veja bem, ameaçar testemunha não dá prisão preventiva? Dá. Só que para ser prisão preventiva, pessoal, tem que ter pressupostos, tem que ter hipótese, tem que ter cabimento. Imagina um inquérito policial instaurado para investigar um homicídio que o corpo não existe.
Porque a suspeita é que o cara sumiu com o corpo. O autor do fato, o criminoso. Não tem testemunha. E agora? Está provado o crime? Não está. E para ter prisão preventiva, primeiro requisito é a prova do crime. Então, nesse caso, o que o delegado vai pedir? O cara está ameaçando testemunha, é imprescindível a prisão dele, senão as testemunhas não vão querer depor. E eu, por exemplo, não posso pedir a prisão preventiva dele. É um exemplo. Quando imprescindível para as investigações do inquérito. Cada caso concreto vai demonstrar a imprescindibilidade. Porque imprescindível significa necessário, né? Outro requisito. Só que aqui aparece ou. Não é e. Você lembra dos pressupostos da prisão preventiva, que tem prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, lembra? Ou ausência de residência fixa. Senhores, circo. O cara que trabalha em circo, está uma temporada aqui em Cuiabá, suspeito de praticar roubo. Quando for buscar esse cara para ouvir na delegacia, será onde que ele vai estar? Ele não tem residência certa. Ou porque tem mais de uma, ou porque não tem. É motivo, uma hipótese de prisão temporária. Terceira hipótese da prisão temporária. Então, ou não fornecer elementos para a sua identificação. Opa, mas identificação também é um cabimento da preventiva. Então, cuidado, pessoal. A ausência de identidade, identificação, mentiu o nome da mãe, não forneceu o nome completo, é cabimento tanto da preventiva quanto da temporária. E aí, como que eu vou saber? A prova vai entregar de mão beijada para você, porque não basta isso aqui, tem os crimes. Tem os crimes que admitem a prisão temporária. E aí você vê, o cara não tem identidade. O crime que ele está sendo investigado não está na relação que nós vamos estudar agorinha. Então, fatalmente, o examinador está gritando para você apontar que a prisão é a preventiva. Então, a ausência de identidade. Não tem identidade ou então não forneceu as informações para esclarecer a identidade. Cabe prisão temporária. Pronto. Só isso já basta? Não. Esse é um motivo, esse é outro motivo, ou esse é outro motivo. Agora o que você vai tirar disso, pessoal? Pode ser esse mais alguma coisa, ou esse mais alguma coisa, ou esse mais alguma coisa. Ou seja, esse alguma coisa, pessoal, é isso aqui, Quais os crimes que admitem prisão temporária? Então, é como se eu pegasse assim, o sujeito tem residência fixa? Não. Mas o crime. O sujeito a prisão dele é imprescindível? Mais o crime. Tá certo? Tá? O sujeito não tem identidade? Mais o crime. Que crime? Qual o crime? Então, vamos lá? Outro requisito? Fundadas razões, de autoria ou participação nos seguintes crimes. Fundadas razões, de autoria ou participação nos seguintes crimes. Travou de novo, irmão. Tá? Nos seguintes crimes. Alô? Seguintes crimes. Senhores, então, veja bem, cuidado, pessoal. Um requisito, casado com o crime. Outro requisito, casado com o crime. Tá? Quais os crimes, então, que admitem prisão temporária? Vamos lá? Agora, homicídio doloso. Homicídio doloso. Pessoal,
todo crime de homicídio é possível prisão temporária. Negativo. Eu tenho um homicídio culposo, homicídio doloso. Homicídio culposo não cabe prisão temporária. Homicídio tem que ser doloso. O senhor sabe que dolo é quando o sujeito tem a intenção de. Tecnicamente não é assim que fala, né, pessoal? Tecnicamente, dolo é praticar o fato com vontade livre e consciente. Esse é dolo, vontade livre e consciente. Ora, o que é vontade livre? A ausência de interferência externa, porque se ela vem, coloca uma arma, puxa o meu dedo, eu não tenho vontade livre. Não é isso? Tem que ter vontade livre e consciência. É o que o pessoal fala assim, aquele que teve a intenção de. Teve a intenção de é doloso. Vontade livre e consciente. Teve a vontade de matar, tá? Teve a consciência de que estava matando uma gente. Porque às vezes o cara tem a vontade livre, mas não tem a consciência. Sim, porque se você atira num vulto, pensando que é um animal feroz, você teve a consciência. Não é isso? Oi? Sério? Deixa ela. Pô. É, pô, sacanagem. Então ela já deu exemplo ali, não é isso? O cara atirou, ele teve a vontade livre, mas não teve a consciência de que ali era um ser humano. Já não é doloso, não é isso? Homicídio doloso é possível a prisão temporária. Agora, cuidado, pessoal. Homicídio doloso simples, homicídio doloso qualificado, não interessa. Homicídio tentado ou homicídio consumado. Olha lá. É possível a prisão temporária no crime de homicídio desde que consumado. Falso. Pode ser consumado ou tentado. O cara sobreviveu ou morreu, não interessa. Pode ser simples ou qualificado. Homicídio simples é aquele que a pena vai de 6 a 20. O 12 é que vai de... O qualificado é que vai de 12 a 30, não interessa. Interessa que seja doloso. Pronto, só guarda isso aí. Homicídio doloso. Também... então você está dizendo aqui, além de não ter residência fixa, o crime investigado tem que ser um homicídio doloso. Isso. Agora, pode ser que o cara tenha residência fixa, mas na hora que o delegado quis saber dele a identidade, ele, não tenho. Também não sei o nome da minha mãe. Então, quer dizer, porque não são os 3, basta um. Além dele não ter identidade, o crime investigado é um homicídio doloso. Mas não é só o homicídio, tem outros crimes também. Olha lá, sequestro ou cárcere privado. Sequestro ou cárcere privado. Esse aí está lá no artigo 148, né? Sequestro ou cárcere privado. Pronto. Sequestrar alguém, privar alguém da liberdade, né? Cabe prisão temporária. Beleza? A relação desses crimes você tem que decorar, tá bom? Roubo. Todas as formas, tá, pessoal? Roubo simples, roubo majorado, roubo qualificado pela morte, que é o latrocínio, todo tipo de roubo. Aí os caras colocam assim, que é possível prisão temporária nos crimes contra o patrimônio. É verdade que o roubo é contra o patrimônio, mas não é verdade essa alternativa que eu acabei de falar. Nem todo crime contra o patrimônio admite prisão temporária. Roubo é diferente de furto qualificado. É possível a prisão temporária no furto, desde que qualificado. Não. É roubo. Apesar de que o furto qualificado ele tem uma pena de 2 a 8, né? Mas ele não admite porque não está no rol, não está na relação lá da prisão temporária. Tá beleza? Marciano, mas tem que ter a prova? Não. Tem que ter fundadas razões. Lembra que a prisão preventiva ela é bem mais exigente. Ela não fala, ela fala indício suficiente. E mais, no que tange ao crime, ela fala que tem que ter a prova da existência do crime. Aqui fala não, fundadas
razões de autoria ou participação nos seguintes crimes. Ele nem fala da prova do crime. E no que tange a autoria, ele não fala indício suficiente, ele fala fundadas razões, que é um juízo de probabilidade menor do que o indício suficiente. Roubo, então, em todas as suas formas. Extorsão, tá? Extorsão. Extorsão, ele é um crime colado no roubo, né? Ele é irmão do roubo, é irmã do roubo, é aquele que o sujeito priva, o sujeito mediante violência ou grave ameaça, toma vantagem indevida. Ó, se você não entregar o seu celular para mim amanhã até 8 horas da manhã, eu mato o seu filho. É uma extorsão, não é isso? Já, porque qual a diferença da extorsão do roubo? Porque no roubo a entrega tem que ser na hora. E a extorsão, o bem, a vantagem, vem depois. Ó, se você não fizer isso, eu te mato, faço isso. Extorsão, cabe prisão temporária. Extorsão mediante sequestro. Sujeito que vai lá no gerente de banco, segura o filho do gerente e fala, enquanto você não sacar tanto, não vou soltar seu filho. Ele está praticando uma extorsão? Não. Ele está praticando 2 crimes num só. A extorsão mediante sequestro, pessoal, é somar esse mais esse, ó. É o sequestro com esse. Se você pegar extorsão mediante sequestro. Se prende um cara na sua casa, prendeu o cara na sua casa, é o cárcere privado. Né? Sequestro ou cárcere privado. Tá? Exigiu dinheiro para soltar, já cai para cá. Ó. Exigiu vantagem indevida, já cai para cá. Cabe prisão temporária. Estupro. Qualquer tipo de estupro. Estupro vulnerável, não interessa. Cabe prisão temporária. Tá? Pessoal, a nossa lei, a lei da prisão temporária, eu não falei para o senhor, mas ela é a 7.960, anota aí, tá? De 89. Tá? Então, ela ainda coloca, pessoal, o atentado violento ao pudor, que na verdade virou estupro, mas pode ser que caia na prova para você. Então, estupro e atentado, isso, né? Atentado violento ao pudor. Pessoal, esse crime não existe mais. Não é que não existe. Este crime transformou tudo nesse. Mas está lá na lei. Pode ser que, sobre a prisão temporária, indica a alternativa correta. Aí tem uma alternativa lá. Ó. É possível a prisão temporária no crime de atentado violento ao pudor. Você vai dizer que é falso porque o crime acabou, porque virou estupro? Não, pode meter verdadeiro. Pô. Que ele está perguntando segundo a lei da prisão temporária. Tá? E esse crime se transformou tudo em estupro em 2009, a nossa prisão temporária de 89, tá? Epidemia com resultado morte. Epidemia com resultado morte. Senhores, epidemia com resultado morte. Pronto. O cara está com Covid, tá certo? Ele tem vontade livre e consciente, porque veja bem, a determinação, o protocolo é que tem que ficar em casa durante o período da quarentena, não é? E, excepcionalmente ainda, se tiver que sair, use máscara. Não tem os cuidados? Não. O cara com vontade livre e consciente, ele quer passar a doença para os outros. E ele está praticando uma epidemia. Beleza. Olha que interessante. Só por isso já dá prisão temporária para ele? Não. Porque tem que morrer pelo menos um. Porque, ó, epidemia com resultado morte. Porque, senhores, eu tenho o crime de epidemia e ele com resultado morte, a pena é maior. Não é epidemia, ponto. É epidemia qualificado pela morte. Que tenha esse. Então, ó, comprovou que o cara passou a doença para 300 pessoas. E daí? Não, a lei da prisão temporária não falou que é possível no crime de epidemia. Falou epidemia com resultado morte. Tem que morrer pelo menos um para ser possível a prisão temporária. Entendeu ou não? Tá? Envenenamento de água potável. Envenenamento de água potável. Tá? Envenenamento de água potável.
ou substância alimentícia, ou medicinal, agora vem de novo, ó, qualificado pela morte, ou seja, com resultado morte. Crime de epidemia, é possível prisão temporária? Você vai dizer, depende, Marciano. Morreu um, morreu, já é possível. Muito bem. Colocar veneno, ó, colocar veneno em água, desde que seja potável. Colocar veneno em remédio, que ele fala substância medicinal, remédio. Colocar veneno em alimento, ele fala alimentício, então vou transformar em alimento. Beleza? Isso dá prisão temporária? Depende. O sujeito morreu? Se morreu, sim. Tá? Só que aí os caras vêm e falam, ah, muito bem. Confunde você o seguinte. Primeira coisa, o que é envenenamento de água potável, senhores? A pessoa que pratica esse crime, ele não tem vontade livre de matar A, B ou C. Porque se ele tiver vontade livre de matar João ou Pedro ou Maria, ele cai aqui, ó. Ora, o cara que quer matar uma pessoa e coloca veneno na água da pessoa, e a pessoa não morreu, dane-se. Porque homicídio doloso, consumado ou tentado, não é esse crime, tá, pessoal? Quando eu falo colocar envenenamento de água potável, esse aqui, ó, é sem vítima determinada, pessoal. Não tem vítima determinada. Como assim, Marcelo? O maluco subiu numa caixa d'água de uma cidade e botou veneno, cara. Não pode. Não pode pelo seguinte, cara. Porque o artigo 83 ou 86 da Constituição Federal fala que o presidente da República só está sujeito à prisão após o trânsito em julgado. Tá certo? O presidente da República não pode ser preso em flagrante, não pode ser preso temporário, não pode ser preso preventivamente. Ele só pode ser preso após o trânsito em julgado, depois de todo aquele processo complexo, entendeu? A autorização da Câmara dos Deputados, pelo voto de 2/3, salvo melhor juízo, não tem? Vai lá, ó, pela minha sogra que está assistindo, eu voto sim, não é assim que os caras fizeram? Lá, ó, pelo meu sobrinho, vai lá e vota. Depois daquele lá, instaura-se o impeachment no Senado. O presidente é afastado. Aí, depois que o Supremo vai fazer o processo, condena, transita em julgado, aí que pode ser preso. Vai ser, porque aí vai entrar questão de provar dolo, não provar dolo, aí, meu irmão, assim, nós entramos numa batalha de jurídica que, entendeu? Se a gente começar nesse aqui, a gente vai sair metade na porrada aqui, porque metade vai dizer que sim, metade que não. E daí já vem convicção política e vira o bicho, entendeu? Tá? A indústria alimentícia. Tá? Então, veja bem. Oi? Detritos, essas coisas, tal? Não. Não. Porque aí você está... Aí nós estamos falando de um crime ambiental, né? Aí já nós estamos lá numa 9.605. Pessoal, o cara sobe numa caixa d'água e coloca veneno. Ele subiu na caixa d'água de uma cidade e colocou veneno. Pode ser que quem beber aquela água passa mal, venha morrer, ou não. Entendeu? Mas ele não quis matar João, Pedro, Maria. Ele colocou veneno na caixa d'água. Ele subiu num córrego que a água é potável e jogou veneno. Entendeu? Tá? Não jogou dele. Ele foi lá e botou veneno. Então, é envenenamento de água potável. Primeiro que não é qualquer água. Segundo, tem que ser potável. Pronto. E 50.000 pessoas internadas, intoxicadas. Já pode prender temporariamente? Não, porque tem que ter o resultado
morte. Aí vamos lá. Eu trabalhei numa empresa, numa fábrica lá de macarrão, sei lá. Ora, a chefe me demitiu. Sabe o que eu faço? Eu entro lá e jogo veneno numa matéria-prima. E sai aquele lote envenenado. Envenenamento de substância alimentícia. 60 mil pessoas internadas, intoxicadas e tal. Enquanto não morreu, eu pratiquei envenenamento de substância alimentícia. Só que não teve o resultado? Morte. Não pode ter. Tá? A mesma coisa, eu trabalho numa indústria de remédio. Fiquei puto que foi mandado embora, fui lá, meti um veneno. À noite entrei, meti um veneno em matéria-prima. Saiu remédio, substância medicinal. Coloquei veneno numa substância medicinal. 1 milhão de pessoas intoxicadas. Não morreu nenhuma. Está aqui, senhores. Envenenamento de água potável, ou substância alimentícia, alimento, ou medicinal, desde que tenha pelo menos uma morte. Tá? Cerveja é substância alimentícia? Para mim é, para você é. Eu acho que ali não precisa nem ter morte. Não é isso? Cerveja. Então, para mim é. Então, eu, particularmente, eu acho que sim, mas para a prova, não, porque cerveja é bebida alcoólica, não é alimento. Mas se eu, assim, ressalvado minha opinião pessoal, é. Tá? Senhores, vamos parar aqui, quadrilha ou bando, tá? Paramos aqui, quadrilha ou bando, tá?